Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. E no programa de hoje eu recebo o Marco Ebling, ele que é economista e especialista em finanças pessoais. Marco, seja muito bem-vindo. É um prazer, Eduardo, estar aqui com você. E vamos lá, vamos falar de finanças, de vendas. E estou aí. Falar sobre finanças é muito complexo, né, É, Marco? Para 40 minutos de programa, porque você tem que ter um entendimento e uma lógica em relação a sim, isso, né? Porque o cara que trabalha no setor financeiro, ele tem que seguir as regras do mercado, né? perfeito. E um mercado que muda muito, né, Marco? Como é que funciona um É, economista aí? o Brasil tem esse problema de altos e baixos, né? A gente nunca tem uma situação simétrica, né, em termos de economia do Brasil. Quando a gente está, os números começam a ir bem, de repente vem alguma coisa, ou agora nós estamos com um problema fiscal no governo que gasta mais do que arrecada. E aqui eu estou falando tecnicamente, não estou falando A de ideologia, partidário, né? totalmente. Então, assim, realmente está gastando mais do que arrecada. Isso não pode, é que nem a melhor pessoa para falar em despesas é a dona de casa. Ela não pode ir no mercado e gastar mais do que ela tem na bolsa. Então, assim, parece simples, né? Mas é o que Uhum. está acontecendo. E quando acontece esse tipo de situação do governo gastar mais do que arrecada, isso tem um problema do juro, que é a Selic, que é o juro que norteia, e o Bacen está aí com um juro de 15%, um dos mais altos do mundo, se não me engano, é o primeiro ou segundo juro. E esse juro ele trava todo o sistema financeiro. A parte, por exemplo, de financiamento de casa, né? Um juro alto desse não tem condições da pessoa financiar. Ou ela vai ter que ter um aporte muito maior de entrada para comprar uma casa, um apartamento, e financiar pouco, e mesmo assim, 15% é muito juro. Entendeu? E aí acaba gerando a famosa bolha A imobiliária, né? bolha, exato, eu falei isso outro dia, Eduardo. Essa bolha, você vê que eu moro ali na região do Ipiranga, aqui em São Paulo, e estão erguendo prédios ali, um atrás do Sim. outro. Quem vai comprar esses É, apartamentos com taxa de juros desse? E aí cria essa bolha imobiliária, né? que já aconteceu no passado. Eu também me pergunto sobre isso, porque assim, São Paulo passa por uma verticalização, assim, de uma É maneira absurdo. absurda. Tem construção de prédio em todo lugar, em todo lugar. Mas será que vai ter tanta gente É, assim? Aí você fala, poxa, mas São Paulo é tão grande. Não, absorve todo mundo, vem todo mundo para São Paulo, porque é a terra das oportunidades. sim. Pô, mas vai ter tanta gente assim? É uma explosão de coisas, né? Tem um fenômeno que acontece quando acontece a recessão econômica, o primeiro ramo que para é a construção civil. E ao contrário é verdadeiro. Uhum. Quando a economia começa a ir bem, A o, construção. primeiro, o primeiro setor É, que se ergue é a construção é o civil. órgão regulatório aí. Ele é um termômetro, meio um termômetro do mercado, né? Porque o primeiro sonho do brasileiro é a casa própria. É. Isso são dados Sebrae, IBGE e Aí tal. bate na principal dor, né? A principal Do dor. consumidor É. ali. Mas se você não tiver um planejamento, você não consegue adquirir esse É o bem. velho planejamento que eu falo sempre de finanças pessoais, na minha palestra de finanças pessoais, né? Eu acho legal que você deu um exemplo interessante da dona de casa, É. né? A dona de casa vai lá na feira, ela compra seus produtos, Pichincha, né? Ela tem essa absorção, sim, essa métrica de mercado isso é nato, muito né? mais real, né, do que É. de muitas outras pessoas. Quem é que tem a maior regra na hora de uma compra? O homem ou a mulher? Quem é mais criterioso? Como eu vim do mercado, eu trabalhei muitos anos no mercado automobilístico, e foram 4 grandes marcas, né? Como gestor e como vendedor, inclusive. Eu morei em 6 estados e tal, então eu conheço muito E até desse públicos perfil. diferentes, né? Totalmente. Norte, Sul, Leste e Oeste. Dos 27 estados, eu conheço 22, para você ter uma ideia. E morei Legal. em 6. Então isso me deu uma bagagem. Então, Uhum. o que acontece? No ramo de automóvel, é muito comum, se o marido for sozinho para ver o veículo, e ele for casado, ele vai dizer assim, mas eu vou consultar, eu tenho que falar com a minha esposa, sabe? Aí você fica ali, porque conforme for, ele não volta mais. Ou ele volta, e aí ele Uhum. traz ela.
Se ele voltar e trouxer ela, isso é um fenômeno clássico. Se ele trouxer ela, mais um parente, mais filho, papagaio e tal, ele vai comprar. Mas Ela é o termômetro. ela é o termômetro. Ela é impressionante como a mulher tem essa capacidade de decidir realmente ali, sabe? Isso é interessantíssimo, porque todas as famílias, no meu modo de ver, elas deveriam ter um planejamento organizado. E não é nada xiita. É alguma coisa, é uma planilha simples, eu falo isso na minha palestra, inclusive eu passo essa planilha, é um Excel simples, que tem ali basicamente as despesas fixas, cartão de crédito, que logo a gente vai falar disso também, e aí você vê, porque quando você visualiza, você tem um cenário. Agora, qual é o grande medo das pessoas? É não olhar para essa realidade. A maioria das pessoas, Eduardo. A realidade dói, né? Dói, entende? Não sei o quê. Tanto é que quando eu comecei com a palestra, eu falava muito em educação financeira. E eu acabei mudando para o nome Finanças Pessoais, porque a educação financeira, para mim, é super interessante e existe... Teve uma lei, na verdade foi uma PL, e ela já foi homologada pelos últimos 2 governos, tá? Para ter educação financeira nas escolas primárias. Isso é importantíssimo. Sabe aquela história do... Eu tenho até um colega profissional aí, ele tem... Você faz ludicamente, você trabalha ludicamente com a criança, e tem uns porquinhos, assim, de plástico, para botar moedinha. Tem um menorzinho, maiorzinho, tá? Que tinha antigamente, eu fui criado assim, para fazer a poupança, né? Isso é interessante, porque... E aí ele, inclusive, se aliou ao da Mônica, o Maurício de Souza, e fez uma coisa lúdica. É importante. Agora, qual é o problema disso? Chegava nas escolas para implantar a educação financeira, muitas diretoras falavam assim, mas eu já tenho professor de matemática. E não tem absolutamente nada a ver com educação financeira, seu comportamento com o dinheiro, né? Não é, até tem cálculos matemáticos, mas não é o caso. É né? que a finanças pessoais mexe com comportamento. É algo que é mais embaixo, né? Talvez o ensino tivesse que ter adequações para poder atender essa demanda de mercado, mas ainda bem que existem palestras, cursos de apoio que conseguem dar esse approach para esse profissional, para essas pessoas terem essa visão nova de mercado, né? Não tão nova, mas uma visão correta do entendimento da coisa. Uma visão correta, que é o basicão. Não gaste mais do que você ganha. Agora, por isso que essa palestra de vendas, a palestra de finanças é assim, promovendo a saúde no trabalho por meio das finanças pessoais, tá? Que tem muita gente... As finanças pessoais, elas atrapalham demais o profissional. Você vai trabalhar pensando na fatura do cartão, os boletos que você atrasou, isso é complexo. E você, no trabalho, não vai produzir como seria o ideal, certo? A tua cabeça vai ficar girando ali, né? Você tá pensando na métrica. Poxa, o boleto tá chegando, como é que eu vou fazer? Não tenho aquela coisa toda. E a palestra de vendas, eu também fiz uma adequação, eu falo muito de vendas, o mote é vendas, enfim, mas também linkando com finanças pessoais. Por quê? Eu vi, por toda a minha carreira, eu vi muitos vendedores bons, Eduardo, acabarem na lona. Acabar na lona. O cara vendia muito, mas chegava ao final do mês devendo. E eu faço uma analogia eu falo assim, seja um vendedor gol de placa. Analogia com futebol, certo? Como também jogadores de futebol da antiga, grandes craques, acabaram na lona. Acabaram sem nada. Hoje mudou muito isso aí. São exemplos, né, que a gente acaba absorvendo dentro do mercado, né? Isso. Você precisa ter esses bons exemplos e também os maus para você enxergar aonde você está e aonde você quer chegar. Exato, é a visão de futuro que eu falo na palestra também. Tem que ter uma visão de futuro. Todos nós temos que ter, sabe?
a cenourinha ali na frente para o coelhinho correr, porque senão a vida fica solta demais. É. E o grande problema é quando a gente é mais novo, né, Eduardo? Você acha que é eterno, né? É. Aí quando você chega ali, você começa a beirar os 30, 35, aí começa a ver que não é bem assim, entendeu? Então, quanto mais cedo você se organizar financeiramente, você vai chegar melhor. Mas tem que se organizar, tem que ter disciplina. Tem que ter esse preparo, né? Claro. Entender o mercado, ver um melhor investimento. Isso também. Entender também das famosas letrinhas, né? Como o mercado financeiro trabalha, né? É LCI, LCA. Enfim, você precisa entender o mercado. E entender também lá de fora, né? De fora também. Entender a política internacional, a economia. Sempre por dentro das informações, né? Nós temos a finança, o investimento, são dois pontos, né? É renda fixa e renda variável, né? A renda variável, ela é investimento em ações, bitcoins da vida, bitcoin não, é criptomoeda, bitcoin é o nome de uma delas, né? São várias. Em dólar, ouro, isso é renda variável. A renda fixa, aí entra LCA, LCI, CDB, né? Então, eu ia te perguntar sobre as criptomoedas, porque ela acabou se tornando um norte de mercado, até uma modinha, né? Mas como é que você enxerga isso em relação ao futuro? Eu acredito, assim, voltando um pouquinho, a fita é o seguinte, a criptomoeda, eu investi, Eduardo, para poder falar de investimentos, eu investi em tudo que você possa imaginar. Tá? Inclusive agora o meu último investimento é fundo imobiliário. Uhum. Então eu analisei tudo, até hoje não perdi um centavo, porque eu fiquei atento. Uhum. Quando eu apliquei em criptomoeda, eu apliquei na Ethereum, que é uma abaixo da Bitcoin, porque a Bitcoin é a must. Hoje, se não me engano, uma Bitcoin está R$500. Uma. Uhum. Se não me engano. Se não me falha a memória. E a Ethereum é a segunda ali. Fui lá, peguei R$10.000 e apliquei na Ethereum. Derreteu. De 10 mil foi para quase 7 mil reais. Falei, Jesus, vou perder aqui. Daqui a pouco vou ter que pagar. Aí, tem um cara, Peter Lynch, ele é um investidor, que nem o Warren Buffett, investidor americano. Peter Lynch, ele fala o seguinte, antes de ter dinheiro, você tem que ter estômago para aplicar em ações e renda variável. Tem que ter estômago. Por quê? Se você não tiver resiliência, parcimônia, você vai... bateu, por exemplo, 7 mil nesse caso. E agora? Peguei o telefone e liguei. E eu fiz a aplicação com uma empresa nacional, que tem uma internacional também. Eu falei, não, tem algum problema, eu quero ir lá. Aí eu falei, quero olhar na cara do cara. Na cara do cara. É difícil, né? Mas eu peguei o telefone, liguei, ele falou assim, é assim mesmo. Mas o senhor tem que ter agora calma e tal, tranquilidade. Passou 3 meses. Passaram-se 3 meses. Começou a subir. Começou a subir. E um dia eu falei assim, se passar dos 10 mil, eu vou vender. Passar um pouquinho. Já tô no lucro. Já tô no lucro. Aí uma noite eu falei assim, cara, enquanto eu durmo, a Ásia tá acordada. Sentei na frente do computador e fiquei. Parecia aquele marcador de coração, assim, né? Fazia assim, as candles lá e tal. Fazia assim, subia, baixava. Era seu coração que tava batendo. E eu ali, 3 horas da manhã. Porque o resto do mundo tá funcionando. Sim. Quando chegou em 12 mil alguma coisa, eu vendi. Aí tem um fenômeno da criptomoeda que é o seguinte, é uma estratégia que existe, cortar no meio. Não lembro agora a palavra certinha em inglês. Half é alguma coisa, dividir no meio. Eles chegam em um determinado momento do ano que eles fazem esse corte. As moedas tendem a valorizar. Olha que loucura. Tem que entender o mercado, né? E eu, por isso que tem que ficar atento a informações. Eu costumo dizer que as pessoas têm que ser curiosas para tudo. Informação é tudo. E eu vi esse anúncio. E foi nesse momento, quando aconteceu esse half, eu fiquei na frente do computador. E aí ela valorizou e eu vendi. O que acontece? Em 3 meses, se eu tivesse aplicado os 10 mil no CDB, eu ganhava R$70.
Em 3 meses na criptomoeda eu ganhei R$ 2.400. Tá vendo? Porém, calma. Calma. Muita calma nessa Não hora. vamos fazer uma... Nós tivemos tragédias aí, familiares de jovens que pegaram dinheiro da madrinha, da avó, do tio, Uhum. no almoço de domingo, aplicou e perdeu tudo. E aí o tio veio para cima, a avó veio, todo mundo veio, o cara se suicidou. Isso Uhum. aconteceu mais de uma vez. Nossa. Então, gente, não é brincadeira. É. O mercado financeiro, ele não é bonzinho. Não. Então, são estratégias, conhecimento e tranquilidade naquilo que você vai fazer. Você precisa ser um estrategista financeiro. Financeiro. Já é um tema para uma próxima palestra. É, ótimo, exatamente. Você tem que ter estratégia, tem que ter assim, um mínimo de conhecimento, sabe? Eu tenho um cálculo que até tem uma... Eu estava vendo uma questão, tem um cálculo que é o seguinte, é um cálculo simples, você pega 100 e diminui da sua idade. O valor que der dessa diminuição, você aplica em, por exemplo, eu tenho 57. Tá. Menos 100, 57 eu vou aplicar em renda fixa. Os outros 40 e eu vou aplicar em renda variável. Por quê? Porque quanto mais velho você for, menos tempo você tem para recuperar. Entendeu? Entendi. A psicologia aí, ó. Porque se você pegar, por exemplo, um rapaz de 20 anos, 100 menos 20 dá 80. Então, 80% ele aplica em renda variável, que é alto risco, ações, dólar, enfim, criptomoedas, né? Mas ele aplica 80% e 20% em renda fixa. Com o passar do tempo, ele tem que inverter isso, que é o que eu já estou fazendo. Porque você não tem mais... O tempo vai diminuindo, certo? Você começa... Interessante o seu raciocínio. Muito bacana. Vou começar a adotar isso. Porque você começa a trabalhar na pirâmide invertida, né? Sim. E aí, quando você vê lá no teu home broker, lá do teu banco, eles dão os percentuais lá. E tá escrito lá os riscos. Uhum. Pelo menos o meu banco é assim, ele dá lá... você tem tanto em LCA, percentual de tanto, Sim, em renda fixa. Aí você tem, sabe? Eles trazem traz dentro do valor, te né? mostra ali. Então, você tem que ficar de olho. Você tocou num ponto interessante. O brasileiro, ele é muito tradicional, né? Nós somos da geração que a poupança era o principal meio de investimento no país. Porém, contudo, todavia, foi mudando, deixou de ser, desvalorizou, e aí nós temos esses diversos meios de investimento. Sim. É um paradigma muito grande, mas como é que você consegue quebrar isso nas pessoas? Porque você chega e fala assim, não, olha, o CDB é um investimento interessante, porque ele rende isso, ele rende aquilo, mas olha, a poupança, ela vai me dar menos trabalho. Não, porque a poupança... Como é que você, dentro das suas palestras, você consegue trabalhar isso nas pessoas? Eu acredito que antigamente, quando a gente era criança, desses bancos federais, né? Você sabe qual é? Da cor dessa cortina. Ele fez uma propaganda massiva. Que não é patrocinador, então, tá? Isso que eu não tô falando. Ele fez uma... Eu lembro que assim, tinha as latinhas que eu acabei de falar para fazer a poupança. E ele ele massificou, o que a gente chama em economia, um produto do massificado, a gente usa esse termo. E ele massificou, faça a poupança, porque a poupança, isso ficou na turma, até que... Ficou no inconsciente, né? Ficou no inconsciente. Não, poupança, eu tô tranquilo. Realmente, você tá tranquilo, mas você não tá ganhando, meu amigo. Você ganha muito pouco. É muito melhor ir para um CDB, que hoje está bom por conta da Selic, que está em 15%. Ele está muito melhor. E o imposto de renda, ele deduz o CDB, ele deduz o imposto de renda na fonte. Então, a LCA e a LCI não tinha imposto de renda. Só que ela aumentou de 3 meses para 1 ano a sua aplicação. Agora foi reprovado no Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal aprovou taxar 5% da LCA e LCI a partir de janeiro do ano que vem.
Então, até dezembro, aí vai uma dica. Até dezembro você pode aplicar em LCA e LCI e não vai ser taxado de imposto de renda. Então você vai pegar o dinheiro lá no ano que vem, né? Dali um ano, não vai ter imposto de renda. Mas a partir de janeiro, a LCA e a LCI terão imposto de renda, 5% em cima do ganho. Tá? Que as pessoas confundem também com capital. Isso, é. Não, é em cima do ganho. Então, isso aí talvez abale um pouco, porque o que é LCA? Letra de Crédito Agrícola. Esse dinheiro fomenta a agricultura. E LCI, Letra de Crédito Imobiliário, fomenta a construção civil. Aí o governo achou que tem que dar uma colherada ali. Deixa eu dar uma mexidinha no mercado, né? Porque tem muita gente investindo, né? E aí você mexe... Cresceu o olho. O olho. E aí tem um termo que é muito complicado, que são a taxação dos ricos, né? Isso aí é uma... Quem dá emprego, né, Eduardo? Quem dá emprego? Quem gera o país? Isso aí é uma falácia, né? Tem uma turma aí que pensa que o Estado tem que bancar tudo. Isso é um erro tremendo, porque quem fomenta o Estado? Somos nós. O Estado não tem dinheiro, ele não fabrica dinheiro. São os impostos dos trabalhadores tal que fomentam o Estado. Aí você quer que o Estado te banque em tudo? A conta tem que fechar, né, Marco? Simples. Entendeu? Então, de novo, a partidário, aqui não estou falando, tecnicamente. Não dá, a conta não fecha. Você tem que ter a produção. As pessoas. Essa história eu até entendo o seguinte, Eduardo. Vamos lá. Eu acho que quem ganha mais tem que pagar mais. Isso é fato. Eu acredito nisso. Sim. Quem ganha mais. Agora tá para sair aí, eles estão para aprovar até R$5.000 isentado de imposto de renda. Isso são bilhões que vão deixar, o governo vai deixar de arrecadar. Ele vai buscar isso em algum lugar. Ah, sim. Para conta fechar. Você está entendendo? Já botou 5% na LCA e LCE, que vai dar um bom dinheiro aí, em bilhões também. Porque não tem. Aí entra a matemática. 2 são 4. Não dá para você tirar de um lugar e como é que se faz, né? Nós entramos num ponto interessante da entrevista, sobre crescimento. Que estratégias que a pessoa tem que ter e tem que observar dentro do mercado para poder ter esse crescimento no meio financeiro? Sim, de novo, para os mais novos, eu faço essa pontuação e aí, ok, se você também tiver a minha idade ou 60, 70 anos. Mas os mais novos têm que ter uma consciência de todo o valor que ele ganhar, que ele ganha o salário mínimo no início da carreira. Guarde um valor lá. Guarde. Aí eu costumo dizer que, no meu modo de ver, não tem assim. Eu acho que não tem uma regrinha de qual é o percentual em cima do seu ganho, tá? Todo mundo sabe, eu costumo dizer, onde o sapato aperta. Então, o ideal seria assim: 30% você tira do salário todo mês e aplique em alguma coisa, CDB no caso. Não vou nem falar em poupança, que é para não atrapalhar. Tem uma disciplina, né? Uma disciplina. Se você fizer isso quando você é mais novo, a sua chance de chegar lá aos cinquentões melhor financeiramente é enorme. Entendeu? Então aí você tira, por exemplo, 5% para diversão. Tem que se divertir. Você vai fazendo esse malabarismo quando você ganha pouco. Quer ganhar mais? Aí eu digo, seja curioso, estude muito, estude sempre. E busque ter esse norte, esse futuro, a visão de futuro que eu falo na minha palestra, entende? Tem que ter. Então, basicamente é isso, Eduardo. Não tem muita mágica. Vai guardando, já começa a controlar os gastos. Como é que eu tive essa consciência? Já me antecipando um pouquinho. Como é que eu tive essa consciência do dinheiro? Eu venho de uma família que é classe média. Não é média alta, é média, tá? Pai e mãe é funcionário público. Depois o pai passou a ser vendedor também, porque a minha família toda é de vendas. Tem advogado e tal, mas dado o momento da vida foram vendedores. E a minha mãe professora estadual, lá no Sul. E o pai foi até matemático do IBGE, mas depois tal. Então o dinheiro era curto. E eu venho de uma família de 7 irmãos, eu sou o mais novo, né? Meus pais já faleceram e tal. E
E era curto, assim, eu tinha essa noção. Por exemplo, ia no supermercado, fazer, lá no sul a gente chama rancho, usa esse nome. Vamos fazer o rancho. Aí ele falou assim: olha, você tem direito a 1 litro de Fanta Uva. Entende? Pô, aquela Fanta Uva ficava na geladeira, né? Gastava o gás e ela tava lá. Então, essas coisas. Aí fiquei maiorzinho ali e tal, comecei a sair, né? Ir para as festinhas e tal. Minha mãe dava um dinheiro. Cara, eu ia na festa do clube, porque em cidade interior tem isso, né? Eu pegava um copo lá de alguma coisa e ficava com aquele copo a noite inteira e voltava para casa e devolvia o que sobrava. Eu fazia isso porque eu tinha uma consciência. Ela até surpreendia. Não, mas não precisa. Não, tá aqui. Entende? Isso foi me dando. E aí a gente fica responsabilidade, meio... né? Responsabilidade, né? Mas eu queria ter tido uma formação melhor, uma educação financeira melhor, além disso, sabe? É porque o Poderia mundo foi ter mudando pensado muito, né, Marco? muito. Muitas transições, as gerações foram vendo diversos países dentro do mesmo Brasil, né? Visão de mercado, tivemos diversos planos econômicos, plano Collor, Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Real, enfim, isso atrapalha muito o planejamento, né? Demais. O Brasil vive eternamente num malabarismo, né? Eu não sei se a gente, até nós findarmos aqui, a gente vai ter uma estabilidade. Mas isso dificulta muito. E é interessante isso que você apontou. O Brasil é um Brasil de Brasis, sabe? É impressionante. Eu costumo dizer o seguinte, e não é pejorativamente que eu estou falando isso. Eu, no meu modo de ver, tem 2 Brasis. Um Brasil que comporta o Sudeste, o Sul e um pedaço ali do Centro-Oeste, por causa do agro, Mato Grosso do Sul, Goiás. E nós temos um outro Brasil que precisa melhorar muito ainda. Não estou dizendo que nós aqui também, para não ser uma coisa bairrista, nós temos que melhorar também. Mas tem um outro Brasil, meu amigo, que... Tem uma necessidade muito maior, né? Uma necessidade muito maior. E eu toda vez que eu mudava para um lugar, porque a gente tem uma tendência de criticar o lugar. E você não pode criticar, porque você está indo lá. Entende? Você está indo lá, você não é o bom da boca para ir lá criticar. Você vai com cautela. Entenda a cultura, principalmente culturalmente falando, sabe? Mas tem coisas assim que para nós é simples, é feijão com arroz. Tem gente que tem uma dificuldade maior, sabe? Mas é aquela história que eu falo. Agora tem também no meio de tudo, tem também, por exemplo, o Ceará tá com, se não me engano é o Ceará, ele tá com as notas sensacionais no ensino médio, se não me engano, assim, né? Então tem essas disparidades, né? Tem gente que... Mas é aquela questão, né? Eu falo e vou repetir, seja curioso, peça informação, que essa nossa turma agora, essa geração, a Z, né? Ela tá um pouquinho... Ela tem muita informação e não tá sabendo lidar muito com isso, né? Então... A internet, ela aproxima, né? Ela tem esse poder de estar na Mas palma da mão, né? E é uma overdose de conteúdo, né? E você tem que saber bem o que é bom, o que não é bom, para poder se conduzir e de repente não cair numa cilada, né? Porque essa história do enriquecimento fácil... É por causa dessa história dos influencers, né? Que volta e meia estão sendo presos aí, uma série de problemas. Tem que parar com isso, né? Tem que tocar a tua vida ali. E você acaba caindo muito no ramo das ilusões, né? Totalmente. Poxa, eu quero ganhar um dinheiro. Como ganhar um dinheiro fácil, né? Então, e aí mexe com duas searas, né? As finanças e também as vendas, né? Sim, porque esse cara tem uma técnica de vendas, exatamente, né? Como é que ele te absorve, como é que ele pega o teu foco e fala, pô, peraí, como ganhar um dinheiro fácil? Pô, eu também quero ganhar um dinheiro fácil. Exatamente. Como é que fica? E as empresas estão tendo esse problema, viu, Eduardo, de vendedores. Está tendo esse problema de vendedores. Porque os da antiga estão indo embora, enfim, estão se aposentando. E essa visão, eu tive uma vez um encontro de RHs aqui em São Paulo, todos esses grandes players de RHs daqui.
Eu acho que tinha mais de 100 pessoas lá só para isso, para discutir as tendências, né? Isso em 2000 e... Nossa, faz tempo. 2014, eu acho, 15 eu fui. Eles já estavam preocupados com essa geração, a geração Z. Porque o que eles falavam assim, ó, são imediatistas. Uhum. Eu não estou aqui falando mal. Eu Uhum. estou passando uma situação que está acontecendo. É questão de comportamento, né? Comportamento. Então o sujeito vai, entra na empresa, a empresa contrata, depois de uma seleção enorme, e aí ele quer comprar um celular, que é um celular caríssimo aí, que não tem necessidade, isso já é outra questão da educação financeira. Uhum. Não precisa comprar o Big Master Plus. E aí ele comprou o celular, ele vai embora. Ele pede demissão. A empresa fica louca. Isso o pessoal do RH falava muito. Porque ela investiu. Pior ainda se for assim 1 ano, 6 meses, que a empresa investiu curso, alguma coisa, sabe? Qualificação. Hoje elas estão fazendo a pessoa assinar um contrato que se ela sair, ela tem um prazo para ficar ali, né? Se ela sair antes, ela devolve o dinheiro do curso, né? Tem que fazer. Trabalhei numa multinacional de automóvel e ela fazia isso. Chegou a esse ponto. O mercado ele precisa se adequar às mudanças, né? Porque essas novas gerações, elas trazem gostos, costumes, visão de mundo totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Antigamente as pessoas ficavam 30 anos na mesma empresa e se aposentava. Exato, Hoje o cara fica 30 dias, entendeu? Ok que não precisa ficar 30 anos, né? Ok, o mundo... Mudou muito. Mudou muito e tal, mas tem que ter disciplina, visão de futuro, conhecimento. Uma das coisas que eu falo que o vendedor tem que ter, né? O bom vendedor. Porque mudou muito essa questão indo um pouquinho para o caminho das vendas. O vendedor, antigamente, o cliente chegava, ele não tinha informação sobre o produto. Hoje, o cliente chega... Qualquer loja, ou celular, sapato, automóvel, ele vem já com o script daquele produto. Ele já jogou no Google, já jogou no Google, já fez 1001 pesquisas, e o vendedor tem que estar muito mais preparado, sabe? Tem que estar muito mais preparado. O vendedor hoje tem que ter muito mais argumentos. Argumentos. Técnicas de vendas para poder não só absorver e realizar a venda, mas também o pós-venda, né? Que é tão importante quanto, né? Exatamente. A palestra de vendas eu falo da jornada do cliente. A jornada do cliente começa quando o cliente tem contato com o produto. E essa jornada, ela vai depender muito do vendedor dessa jornada continuar. E ser... Porque basicamente o que diferencia o bom vendedor o vendedor que vende e o vendedor de alta performance. Ele trata o cliente... Primeiro, ele conhece bem o produto. Segundo, ele tem informações desse cliente através do CRM, que é o Customer Relationship Management, né? Que a gente fala CRM cognitivo. Ele já vem... Pega o perfil do Eduardo e sabe o que o Eduardo gosta segmentado, de vestir. Né? Segmentado. Então, aí entra também a IA. Eu tenho uma pauta da vendas que eu falo assim, vendedor, mais IA, mais CRM, mais leads, sucesso. Né? E aí o vendedor diferenciado, ele tem essa característica de acompanhar o cliente, de ouvir o cliente. Ouvir o cliente. O vendedor mais... vendedor com menos performance, assim, ele quer cumprir a meta, ele está apavorado, e aí ele foca no produto e quer... Não, o vendedor de alta performance, não, vem cá, eu vou te ajudar. E aí eu falo muito, Eduardo, que a gente está precisando no mundo humanização do atendimento. Eu falo isso na minha palestra. Sabe? As minhas palestras, tanto de vendas e finanças, ela... provavelmente não vai mudar ninguém, porque as pessoas só mudam se elas quiserem. Sim. Mas elas vão sair da minha palestra pensando. Isso que é o mais importante. Pensando. Pô, já é um ponto de mudança. Porque elas já saem reflexivas da sua palestra. Opa, peraí, ele me falou alguma coisa. Você tocou num assunto interessante do atendimento. Você falou do atendimento humanizado. Concordo contigo. Eu acho que tem que ser cada vez mais humanizado. Só que nós estamos numa época de um atendimento cada vez mais sendo realizado por máquinas. Inteligência artificial tá aí.
né? Então você liga lá numa central, você vai falar com o robô até a etapa 5. Aí quando você tá nervoso na etapa 6, você põe a tecla que você quer falar com o atendente. 7. É. Você já tá sem paciência. E o seu alô não vai ser daquele jeito. Não. Entendeu? Como é que funciona isso? Eu acredito o seguinte, eu vou te falar com muita tranquilidade. De novo, IA, CRM veio para ajudar. Mas uma coisa, eu não acredito. Não vai substituir o ser humano. Porque se nós chegarmos numa era que talvez até venha da robotização, do robô responder e tal, tem uma coisa que até o César Romão fala, e eu vou citar, a IA não tem o sopro divino. A IA não tem o sopro divino. E jamais terá. E a IA, o que ela faz? Ela faz em cima de conhecimento pretérito. O que aconteceu? Ela não tem a inteligência se alguém não falar dessa xícara lá, ela não vai ter isso, essa condição. Esse histórico, então, né? Esse histórico. Então, o que acontece? As vendas, como você falou, as vendas por internet, por exemplo, elas são extremamente frias. Eu falo isso na minha palestra de vendas, inclusive. O cliente vai lá, entra no computador, compra, o produto chegou. Pô, chegou. Se chegou aquele produto que não é adequado e tal, aí você tem a dor de cabeça, tem que devolver, etc e tal, até 7 dias, né? Conforme a nossa legislação. E enfim, o cara é ressarcido daquilo ali. Mas é diferente quando você tem... E eu vou te dizer uma coisa, as empresas erram demitindo o seu grupo, essa turma de vendas, a sua equipe de vendas. Elas erram absurdamente. Eu vi esses dias eu choquei, fiz até um comentário lá, um cara aí que se diz de alta performance, de palestra e tal, ele subiu em cima de uma mesa lá no meio de um escritório enorme e falou assim, olha, tá vendo aqui? Todos foram demitidos. Vem comigo, vou te explicar isso. IA vai fazer o trabalho desses caras. Pô, cara, eu falei lá para ele, olha, eu admiro muito você estar falando um negócio desse. Porque não pode ser assim. As pessoas precisam trabalhar, elas precisam de emprego, elas precisam... De novo, não vai ficar talvez 30 anos como no passado, que a gente teve essa cultura. Mas tem que ter um lado humano disso aí, sabe? Se você souber trazer a inteligência artificial e essas ferramentas como uma maneira que o seu trabalho seja melhor, sim, é um apoio. Perfeito. A visão tem que ser essa, mas não que ela vai fazer tudo. Não vai. Porque a partir do momento que você falar, ela vai fazer tudo, acabou. Porque cadê você nessa história? Ela roubou até teu espaço. Tem um exemplo que a gente dá o seguinte. Vai fazer uma cirurgia cardíaca. Você vai deixar a IA abrir o seu peito e fazer a cirurgia cardíaca? Pô, vamos combinar que não chegamos nessa era, se um dia talvez já tem robô aí fazendo a distância e tal, mas, sabe, então tem coisas assim, o médico vai, a residência de 10 anos não vai fazer mais, vai fazer 1 ano, 2 anos e vai sair abrindo o peito, entendeu? Então tem muita coisa assim, tem muita falácia. Eu acho que a gente tem que ir com cautela. Veio para ficar, nos ajuda muito. Aí ajuda muito. Agora, tá deixando a desejar no sentido de pensar. As pessoas estão com preguiça de pensar, né, Eduardo? Eu acho que é o entendimento das pessoas em relação à tecnologia, né? Porque como a nossa geração não nasceu com a tecnologia, nós tivemos que absorver a tecnologia ao longo do... né? Desde o Pax. As pessoas têm medo do novo, né? E é uma premissa psicológica, né? É novo, eu tenho medo. Puxa, aquilo ali... Não, você precisa absorver, entender e trazer o que for bom para sua vida, né? É isso, tudo tem um lado bom e eu acredito que ela veio para ficar e vai nos ajudar. Mas a gente tem que continuar pensando. Tem que continuar. E esse tratamento humanitário na vendas, ele é importante, porque as pessoas, elas têm os arquétipos, né? Todos nós que saímos de casa, nós temos um arquétipo, né? Ou de vendedor, ou de chorão, ou de pessimista, otimista, etc. E aí quando chega na pessoa ali, ela tem um atendimento com
com tranquilidade, com valor, com propósito, isso ajuda muito. É muito legal. Marco, deixa suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Ah, ok, por favor. Eu agora eu estou na Dialetos Palestras, que é uma das maiores empresas de palestras do Brasil. E também para me contratar, as duas palestras, é @marcoebling e o G mudo, @marcoebling. Você pode entrar em contato comigo lá e com a minha equipe e a gente e a palestra é para o Brasil todo, tá? Legal, Brasil bacana. inteiro. Marco, antes de finalizar, vamos para o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, Vamos lá. tá? Bom, um livro que você recomenda sobre finanças e vendas? Olha, tem um do Napoleão Hill que eu gosto, As Regras de Ouro de Napoleão Hill para finanças, e do Og Mandino, O Melhor Vendedor do Mundo. São livros clássicos aí. Referências, né? São referências. Legal. Um erro que você já cometeu e que não jamais cometeria novamente? Aconteceram alguns fatos durante minha carreira e eu fiquei preso ao passado por um bom tempo. Isso é um erro que a gente comete. Tem que bola para frente. E eu só consegui evoluir esquecendo esse. Isso é um erro que eu cometi. Ficar preso ao passado. Não fique preso ao passado. Investir em renda fixa ou variável? Aí entra aquela continha do 100 lá. Tira a sua idade e aí você vê o quão você é capaz de arriscar. Você falou que os seus alunos saem da sua palestra pensando, eu vou sair do programa pensando nessa premissa, porque eu achei muito legal. Muito interessante o raciocínio. É uma conta de padeiro. Pega 100, tira a sua idade e aí a sua idade você vai aplicar em renda fixa. É um bocadinho para cá, um bocadinho para lá. E o resto em renda variável. Legal, bacana. Uma meta financeira pessoal para os próximos anos? Eu pretendo chegar num ponto da minha vida, as palestras, o palestrante ele não tem idade, ele é longevo, tá? E eu espero, assim, continuar por muitos anos, mas ter uma situação financeira que eu possa, assim, escolher. Eu vou aqui, não vou ali, sabe? Ter uma condição financeira mais tranquila. Porque assim, o palestrante, ele conta a sua experiência, né? É uma consultoria, né? É isso, é experiência. Por isso que o pessoal que está se aventurando a ser palestrante, aí eu vou dar uma informação. Tem que ler muito, tem que se instruir muito, tem que ter uma vivência empírica. Eu tenho vivência empírica em vendas. Eu cheguei a vender seguro de porta em porta. Legal. Né? E até tem uma história interessante, eu já vendia seguro para uma companhia gaúcha, chamava Novo Hamburgo, lá no Mato Grosso, seguro incêndio. Chegava nos lugares, eu falava, eu sou da companhia Novo Hamburgo, companhia de seguros, você vende hambúrguer? Desse jeito, isso em 91. Então tem que ter muita experiência. Tem que ter história para contar, né? História para contar, é isso. História séria, história honesta. Isso é bacana. E vender, é uma técnica ou é uma emoção? Olha, eu acho que é técnica, emoção e razão. Você tem que ter os três pilares. E eu acho que todos nós somos vendedor a dada medida. Sim. Você saiu de casa, isso eu falo na palestra também. Você acordou, fez sua higiene pessoal, tomou café, saiu de casa. Saiu de casa, você já é um vendedor. Um vendedor da sua imagem, como você trata os outros, etc. Agora, pode aprimorar vendas. Agora, tem gente que é que nem o empreendedorismo. todo mundo também quer ser empreendedorismo. Tem gente que não quer, inclusive, ser empreendedor. E eu acho uma falácia dizer que todo mundo tem a característica de empreendedor, sabe? É que nem vendas. Agora, se você quer, leia, estude. Tem esses monstros aí sagrados. Tem um cara chamado também, um autor, ele já faleceu, Zig Ziglar. Ele fala de vendas. Zig Ziglar. Ele é um mestre também em vendas, porque isso vem tudo muito dos Estados Unidos, porque eles são a potência que são e a gente tem que dá-los como referência no business, no negócio. Então, vendedor é isso. Técnica, razão, emoção, sim, na dada medida, e estudar sempre, se aprimorar sempre. Legal, Marco. Foi um prazer. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que te agradeço, Eduardo. E para você que acompanhou o nosso programa, compartilhe e siga o Minuto Miqueleto nas redes sociais. E até a próxima.